Programa Em Comunhão. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos nós aqui, cada semana, nos debruçando sobre algum tema importante. E neste mês de março, sempre acontece uma festa que para nós é significativa, a festa de São José. E nesta festa é tão gostoso a gente se debruçar mais uma vez sobre a figura deste esposo de Maria, pai de Jesus, pai de toda a igreja, podemos dizer, e que realmente com o nosso Papa Francisco, que está celebrando já 10 anos de pontificado, trouxe para nós, né, essa importância da figura de José. Não existe família de Nazaré sem a presença de José. E nós vamos conversar um pouquinho, vamos recordar certos temas, certos assuntos de que já falamos em outros programas, mas eu queria que você tivesse no mês de março essa atenção especial, São José. Né? E para conversar conosco, mais uma vez está o nosso especialista em São José, que é o querido Padre Mauro Negro. Seja bem-vindo, Padre Mauro. Obrigado, Padre. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, com os colegas aí do estúdio e com todo esse povo maravilhoso que segue essa TV maravilhosa também que a gente possui aí em Aparecida. É o nosso mestre em teologia sistemática, em estudos bíblicos, né? Mas principalmente josefologia, como se disse? Josefologia. Não é muito comum o uso, mas é correto. Um especialista em São José. E a alegria também de ter o Mateus Simão, leigo, cursilista, da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Bem-vindo! Obrigado, Padre. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz em poder partilhar o amor por São José e os ensinamentos que ele deixa para nós no dia a dia, né? Exatamente, né? E a alegria de termos também o Éder Guimarães, que é leigo, músico na Arquidiocese de Aparecida. Seja bem-vindo, Éder. Obrigado, Padre. É uma alegria poder estar aqui, poder partilhar dessa experiência cotidiana com São José. Exatamente. Você é de Aparecida mesmo, Éder? Sim, daqui de Aparecida, da paróquia Nossa Senhora da Glória, de Guaratinguetá. Guaratinguetá, seja bem-vindo, né? E nós vamos conversar, então, exatamente a partir de um versículo de São Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21 e de 24 a 25. Preste atenção para que a gente possa depois, a partir desse versículo, bater um papo sobre São José. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque a criança que ela tem em seu seio vem do Espírito Santo. Ela terá um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez o que o anjo do Senhor havia mandado. Levou sua esposa para casa e, sem que a ela se unisse, ela teve um filho. E José lhe deu o nome de Jesus. Este é um texto que é emblemático para nós quando falamos de São José. Eu gostaria que o Padre Mauro pudesse comentar de imediato esse texto e nos introduzir nesse assunto que vamos tratar durante este programa. O que significa esse texto? Sim. Esse texto do Evangelho segundo Mateus, ele, como o Padre falou, é emblemático. Ele é o fundamento da compreensão do papel do personagem José na história da salvação. E não apenas do papel do personagem, mas da própria história da salvação. Porque é Deus que entra na história humana. O ato de José receber sua esposa e dar o nome a esta criança legitima esta criança perante a sociedade do seu tempo, perante a religião que ali se vivia, que era o judaísmo, e reconhece em Jesus a salvação que se faz presente como ser humano encarnado na história. Então é um texto de grande abrangência e de grande importância para a gente compreender o personagem José na sua relação com Maria, mas sobretudo o personagem Jesus na sua identidade de Salvador. Interessante, né? Como é que ecoa em você? O que é que você admira nesse texto, Mateus? Padre, eu sou fascinado por São José, né? Eu sou muito devoto dele.
foi o primeiro homem que pôs os olhos sobre Deus encarnado, né? Sim. E eu acho muito bonito porque José mostra pra gente que a gente às vezes tem dúvidas, né? Ele ficou em dúvida do que deveria fazer, mas sempre que a gente se entrega na fé, que a fé é a nossa luz, Deus manda providencialmente o caminho que a gente tem que seguir. Então José foi obediente, né? Sim. Às instruções que ele recebeu e acolheu Nossa Senhora e acolheu a missão dele de ser chefe da Sagrada Família, né? Exatamente. Isso é muito bonito. Bonito. E para você, Éder? Padre, vejo como se São José é a concretização do nosso dia, né, do nosso dia a dia. Sim. Nos parece tanto uma verdadeira vida de medo, acontece de dúvidas, de angústia, mas uma vida de confiança. E acho que sim, isso se enquadra dentro da nossa vida, de todo ser humano, de todo cristão, na verdade. Então, São José é uma grande luz para nós, como diz no texto do Evangelho, é realmente uma grande inspiração de como devemos nos comportar nessa vida. Certamente. Eu sempre tenho a impressão, tendo esse texto, a gente vê um homem tão normal e tão excepcional, né? Ao mesmo tempo. Para mim é o texto da vocação de José. É o momento que ele fala, Deus me colocou dentro dessa história. Até agora eu não sabia qual era o meu papel, estava noivo dessa moça, ela recebeu uma vocação, um chamado especial, mas eu estou fora, né? Uhum. Mas de repente Deus, não, José, eu vou contar com você, eu necessito. É a hora da vocação dele. E eu imagino a alegria dele, que já amava aquela menina, aquela moça, né? Quando ele viu, Deus me chamou também, tô dentro. Né? E ele abraçou com alegria essa mulher, né, que ele já amava. Ele abraçou a missão que exigia algo de especial, muito especial dele. Ele abraçou com gosto, né? E simplesmente foi o José de Maria, a Maria do José e os dois de Jesus. Padre Mauro, como que essa questão de noivado naquele tempo, você poderia explicar para a gente? Eu acho que essa questão de noivado e outras questões deste texto e de outros textos da Sagrada Escritura, de modo especial dos Evangelhos, esbarram num problema que eu acho que é um pouco sério. Sim. O conceito que a gente tem. Porque falar de noivado, o texto não fala de José noivo de Maria, o texto fala de José esposo de Maria. É verdade. Comprometido em casamento, mas já esposo, e ela também esposa. De maneira que o conceito noivado é nosso. É um modo de pensar nosso. O que eles já tinham era um compromisso matrimonial. E esse compromisso matrimonial tinha uma dimensão sagrada. Era não apenas uma conveniência. E também a gente tem que entender que o casamento não era feito só por amor. Havia também uma obrigação de famílias quando se ofertavam filhos mutuamente. Isso não está presente ali no texto, mas dá para a gente imaginar que entre Maria e José, jovens, devia haver uma intensidade de afeto. Por que não? É natural que haja afeto entre as pessoas. Então era um compromisso muito sério que implicava a reputação das pessoas. De modo que é preciso pensar neste sentido. Um compromisso que envolvia a vida, que envolvia as famílias e que dava um sentido para aquilo que estava acontecendo na sociedade da época onde aquilo se dava, seja uma comunidade pequena, seja uma comunidade grande. Provavelmente lá era uma comunidade pequena de pessoas e de famílias, né? Eu acho importante, entende, que naquilo que fala o Padre Mauro, nós já podemos jogar fora aquelas imagens do José muito velho. Eram dois jovens que se queriam, que estavam já negociados em casamento, porque normalmente os pais que faziam esse acordo. E é importante, então, que, não é, Padre Mauro, que aquela pintura do São José a gente possa deixar de lado para colocar um jovem José, trabalhador, forte, capaz de levar uma família em frente, né? É esse homem que está em questão, né? Claro, sem dúvida. Aliás, é estranho pensar num idoso casando-se com uma jovenzinha. Sim. Não tem sentido. Isso foi criado ao longo do tempo por muitos que propuseram essa ideia,
para salvaguardar a virgindade de Maria. Quer dizer, foi uma solução, mas que não soluciona, porque eu não posso imaginar um jovem que respeite uma jovem, eu não posso imaginar um casal que tenha respeito mútuo e que se reconheça digno de tal. Eu acho que eles tinham esse respeito e se reconheciam mutuamente como que são, o que eram. Eu acho que isso supera a ideia de um idoso que se casa com uma jovenzinha. Certamente. A beleza da gente imaginar aquilo que seria o normal, né? Um casal que está comprometido já em matrimônio e esse casal já fazendo seus planos para a convivência, talvez já procurando a sua moradia, preparando tudo, né? Alguma coisa que já era um projeto de vida, já bem elaborado, né? Já talvez os pais já dando os recursos para que eles pudessem levar em frente e formar uma família, né? E de repente irrompe Deus dentro dessa história, né? É verdade, padre. Isso é um ponto muito relevante nessa história como um todo, né? Nessa passagem que a gente vê. São José, jovem, como estamos dizendo, ele tinha planos. Ele tinha feito planos para a vida dele, até o próprio Papa Francisco disse isso, né? Quando foi nomeado Papa, ele comentou sobre isso. São José abdicou dos seus planos individuais que ele tinha para assumir o plano de Deus na vida dele. E isso acontece no nosso dia a dia também, né? Na minha vida aconteceu isso. Eu tinha planos para a minha vida, quando Deus me apresentou um projeto. Sim. E eu abdiquei dos meus planos para assumir os planos de Deus na minha vida. Por isso que São José é, para mim, um modelo de confiança, como disse o Éder, um modelo a ser seguido por nós hoje em dia, né? No nosso Sim. cotidiano. E você casou-se com a Maria? Minha esposa é santa, graças a Deus, padre. Mas que bonito, viu? Para você, assim, quando a gente vê alguém que está com todo o plano feito, entende? Já com as datas previstas, né? E de repente irrompe aí um bendito de um arcanjo chamado Gabriel. Mudando tudo. Faz aí uns 180 graus na vida da pessoa. Olha, padre, o senhor falou uma coisa que é interessante, normalidade. Acho que é uma das palavras que se enquadra dentro da Sagrada Família. Sim. Porque trazemos para a nossa vida, certo? Todo mundo é normal acontecer coisas que mudam a nossa vida. São Sim. ventos que passam, são rotinas, são decisões que temos que tomar para poder seguir os planos de Deus. Sim. E o que acontece com a Sagrada Família, principalmente ali com o caso de São José, de assumir essa responsabilidade, é o que muda tudo. Quando eu assumo a responsabilidade pelas coisas, eu me abandono em Deus. Eu deixo Ele guiar, eu deixo acontecer, como o nosso irmão falou aqui agora, né, de toda a situação da vida dele, que ele me contou um pouco antes. É uma coisa muito bonita de se ver, né? De se ver que a gente, mesmo quando tudo acontece, ou quando o anjo aparece na nossa vida, né, ou os ventos são contrários àquilo que a gente planejou, quando a gente confia em Deus, Ele nos mostra e nos acompanha. Ele nos segue, Ele está sempre ao nosso lado, de alguma maneira. Então, nos ajuda a seguir esse caminho. E o mais gostoso é quando você tem uma certa segurança, entende? De que é esse o plano, o projeto de Deus, né? Uhum. Eu posso sonhar 1000 coisas na minha vida, mas de repente é isso aqui que Deus quer de mim, eu vou abraçar, eu vou assumir. Mas eu queria que o Padre Mauro conversasse um pouquinho conosco, falando desse modo como Deus se comunica com José. Para os outros todos aparece o anjo, para Zacarias aparece anjo para Nossa Senhora. O José é o sonhador. Para ele, a comunicação de Deus vem através do sonho. Parece que esse sonho tem algo mais do que são os sonhos que normalmente nós temos. A ideia dos sonhos, a gente tem o problema que muitas pessoas, eu sonho com tal coisa, José sonhou de certo jeito. O que quer dizer o meu sonho? Peraí, calma aí. Sonho é uma coisa muito subjetiva, né? Então, é uma área da psicologia, então a gente respeita o sonho como fenômeno humano, tá? Agora, na Bíblia, na Sagrada Escritura, o sonho é um modo de Deus se comunicar e geralmente se comunica com alguns personagens importantes, como o José antigo, lá do Egito, muitos séculos antes do nosso José, outros personagens ao longo da história, e no caso do nosso José, Deus se comunica através de uma experiência pessoal.
Porque, gente, a experiência do encontro com Deus, ela é muito pessoal. Então, o sonho é meu. A outra pessoa sonha, mas ela sonha outro sonho. Claro que a gente usa essa expressão sonho de maneira muito ampla, né? Então, vamos sonhar juntos, tá? Mas como fenômeno humano, onírico, de quando a gente está dormindo, é uma coisa muito da gente. Então, é uma mensagem muito peculiar e que só quem está já em sintonia com aquilo que está sonhando vai entender. Sim. Por isso que José tem medo. Um dos colegas, o Mateus, falou que José teve dúvidas, e um pouco a ideia da gente é a dúvida. Não, José não teve dúvida. José teve medo. Aliás, todos os personagens bíblicos têm medo em algum momento. Todos, até o próprio Jesus. Tem medo na hora do sofrimento, no Getsemane. Ele tem tanto medo que transpira sangue. Maria tem medo. Não temas, Maria, receber, dar à luz. Então, todo personagem tem medo. Por quê? Porque é a mudança, é a transformação absoluta. É algo para o qual a gente não se julga preparado. A gente até entende em algum momento, mas a gente não se sente à vontade. A gente não se sente preparado. O sonho vem para explicar, o sonho vem para confirmar, o sonho vem para indicar o caminho. Mas não é tão simples assim, acordei, já está tudo feito. Não, agora começa o trabalho. É verdade. E isso é importante que a gente pense. O trabalho exige decisão cotidiana. O sonho define, mas é o trabalho que faz a coisa caminhar, se progredir. E aqui eu queria entrar então nessa dimensão do José. Já tudo bem, estou dentro da história, realizar o casamento, Maria Santíssima já estava grávida, né? Aí entra o trabalhador, né? Eu gostaria que vocês considerassem um pouquinho essa figura José, o trabalhador. Aquele que suava a camisa todo dia para levar em frente a Sagrada Família. Que também comia, bebia, precisava ter um telhado em cima da cabeça. Como é que foi que vocês veem esse homem? Então, padre, para mim, né, no meu entendimento e na minha história, essa questão é muito importante. Por quê? José dá o exemplo, né, de trabalho, de homem responsável com o que ele fazia, mas trazendo para a nossa vida de hoje, e eu vejo isso, aconteceu comigo e eu vejo acontecer na vida de outros homens, a gente inverteu os valores. Sim. A minha família é a base para o meu sucesso, para a minha carreira, para o meu futuro de trabalho. É como se São José falasse assim, a carpintaria precisa bombar, né? E Jesus e Maria vão me dar, Jesus vão me dar apoio para eu bombar a carpintaria. E isso não acontecia, né? José abandonou a carpintaria quando precisou para acolher aquilo que é fim, né? Que é a família. Então nós, hoje, homens chefes de família, sacerdotes da igreja doméstica, devemos nos inspirar em São José e entender que a família é o fim, o trabalho é o meio para esse fim. É importante, é preciso que a gente se dedique ao trabalho, mas ele não é o último chamado nosso. É isso que fica muito para mim de São José nesse exemplo do trabalho. Não sei se eu consegui me expressar do jeito que... É interessante, né? Porque você faz uma coisa que é... O sucesso profissional para muitos passa a ser o maior objetivo da vida, né? Isso. E aí manipula-se a família, manipula-se a religião, manipula-se tudo para que eu tenha um sucesso social, econômico, sei lá o quê, né? É interessante. O que você pensa disso, Éder? Olha, padre, foi muito boa essa analogia dele, né? Muito legal, gostei muito. E une ao que ele disse agora, o Mateus falou, porque São José é a união real mesmo do espiritual com o material. Sim. Né? Porque nós somos barro, mas também somos o sopro do Espírito. Sim. Somos carne e a alma. Então, o São José, ele consegue sintetizar tudo no seu trabalho. Por isso que é, sem dúvida, o personagem principal com relação ao trabalho. E nós devemos nos inspirar nele, de fato. Amar, de verdade, o trabalho. Mas amar com esse espírito que o Mateus falou. Que ele é apenas um meio. Mas é o meio pelo qual eu vou me santificar também. E é o meio pelo qual eu vou santificar aqueles que estão comigo. É como se tivessem vários funcionários na carpintaria de José. E ele inspirando toda aquela turma, né? Com sua forma de viver, com sua forma de amar. Sim. Pois, querendo ou não, era um homem comum, mas também extraordinário. Extraordinário. Isso que eu consigo ver com relação ao trabalho e tentar levar
E realmente amar o trabalho mesmo, mas amar com esse coração cristão que você falou, sabe? É isso que traz luz para nós, de olhar para São José, não como um homem velho que já está quase, né? Não, mas um homem enérgico, né? Com energia, com vida, com projetos, com trabalho para proteger e cuidar dessa Sagrada Família. Né? O Padre Mauro, ele pode nos esclarecer um pouquinho mais o que significava essa expressão carpinteiro, não como nós temos atualmente, mas naquele tempo de Jesus. O que isso envolvia realmente, Padre Mauro? Muita coisa, porque a gente pensa em carpinteiro só como quem mexe com madeira, né? De fato, nós só falamos carpinteiro quem mexe com madeira, é verdade. Mas a palavra, lá na língua grega, que é usada para escrever o Evangelho segundo Mateus, usa uma expressão, o tecton, que a gente traduz por carpinteiro, mas que tem uma amplitude maior. O carpinteiro seria uma espécie, assim, mais ou menos parecida hoje com o construtor. Sei. Então, não apenas ligado com a madeira, mas ligado também com a organização do ambiente, com o feitio de muros, de paredes, a organização de telhados, também a construção, a montagem de móveis, por que não? Quer dizer, a expressão não é muito boa porque é genérica. Ela não é muito boa, mas eu vou usar. É o tipo o faz tudo. Não o faz tudo porque não sabe nada, mas sim o faz tudo porque é hábil em muitos aspectos perante as necessidades do cotidiano. Então, fica mais difícil explicar desse jeito, né? Parece que carpinteiro simplifica tudo, só que restringe muito o conceito. Então, ele era um homem que estava muito ligado aos objetos e situações cotidianas, de uso cotidiano. Sim. Não era apenas um emprego, isso é importante. Não é um emprego, que é uma coisa social, era um trabalho, que é algo antropológico, que é um elemento humano. Isso é muito importante da gente considerar também. Eu não sei onde eu andei lendo, Padre Mauro, que é possível que São José tenha até ajudado a construir alguns barcos dos apóstolos, que não era tão longe de Cafarnaum. A gente pode até imaginar isso, não é impossível, também não é possível comprovar. O que nós também temos ideia é de que José e quem sabe até Jesus teriam ido ajudar na construção de uma importante cidade romana, Séforis, que ficava a uns quilômetros próximo da Galileia. Era um ambiente de emprego. Hoje a gente vê tantos que saem da sua terra para trabalhar em outro lugar para trazer recursos para a própria família. Isso é também possível, a gente pode imaginar, não dá como comprovar, mas é possível. Padre Mauro, deixa eu aproveitar mais um pouquinho. O que significou, entende, o ano de São José, o Papa Francisco ter tomado a decisão do ano de São José para toda a igreja, para todos nós? Como que você vê essa decisão e esse carinho, digamos assim, do Papa Francisco com São José? Focar na importância da decisão individual. Sei. O homem precisa se decidir por Deus. E não apenas esperar que Deus faça as coisas, mas o homem precisa se decidir por Deus. O ser humano. Numa época de crise, inclusive, porque nós vivemos essa crise sanitária aí da Covid. Então, cada um tem um papel e uma importância. E também para o homem de gênero masculino. No sentido de que ele precisa assumir o seu papel, ele precisa dar a sua contribuição muito pontual. A imagem do pai é fundamental nessa história toda. Nós vemos aí na psicologia, na antropologia e em outras áreas da cultura, uma crise da paternidade muito grande. E o Francisco, o nosso amado Papa, ele propõe a paternidade, José, como o paradigma, o modelo da paternidade. Uma paternidade carinhosa, acolhedora, atenta, uma paternidade que sabe o momento de se retirar para deixar que o filho também faça a sua própria história. Então, são coisas muito importantes que eu temo, Padre Ulisses, eu temo que isso meio que caia no esquecimento e que a gente fique muito na imagem, numa imagem mais assim afetuosa de José, o que é bacana, o que é bom,
mas a gente se esqueça da importância do papel que ele aponta para nós na atualidade. Eu acho que isso a gente precisaria retomar assim com bastante frequência. Exatamente, né? E eu vejo também São José, entendo, como aquele que soube defender a vida, né? Tomar decisões assim, de um momento para o outro, porque o importante era a vida. E a vida daquela criança que tinha nascido e era ameaçada de imediato, né? A gente não pode imaginar o que significou, de repente, tudo, mais uma vez preparado para acolher a criança, tudo certinho, né? Primeiro, a criança tem que nascer num outro local. Segundo, eu tenho que escapar porque Herodes, né? Agora, aí entra a prevalência, a dignidade, a sacralidade da vida. Ele falou, não, deixa tudo para cá, eu tenho que salvar a vida dessa criança. Eu acho que isso é muito importante hoje, não? É muito bonito. Padre, eu quero comentar uma parte que o padre falou, que é justamente sobre a gente ter a nossa ação, né? A gente é dependente de Deus, temos que rezar, esperar que Deus nos abençoe, nos ajude, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E eu acho isso muito bonito em São José, quando o anjo avisou ele, olha, sai daí porque a coisa vai ficar feia, né? Aí ele podia ter virado pro anjo e falado, ô, peraí, eu tô com Jesus aqui, nada vai acontecer comigo, né? Eu posso ficar aqui tranquilo, em berço esplêndido, porque Deus vai dar conta dele. Não, Jesus foi prudente, José foi prudente, né? Em levantar, colocar Maria sobre o jumentinho e partir, né, com Jesus. Então, acho que essa prudência é importante, né, padre? A gente tem que rezar, mas também fazer a nossa parte, né? Sim, sim. Éder. Olha, padre, é uma coisa que o padre falou, né? Aquilo que São José traz para nós. Eu acho que o que une muito o pontificado do Papa Francisco com a figura de São José é a palavra responsabilidade. Isso vai trazer também todas as encíclicas que o Papa foi escrevendo durante o seu pontificado. A fraternidade, a casa comum, a fé, tudo isso está muito ligado a São José, principalmente na responsabilidade. Como eu estava conversando com o Mateus, a minha responsabilidade com o ambiente, a casa comum, com o pobre, com o necessitado, com quem está na minha casa, com quem trabalha comigo, né? Eu tenho um universo de pessoas e situações pelas quais eu sou responsável e onde eu devo assumir, de fato, que eu sou responsável por aquilo, como José fez pela Sagrada Família, e por isso que eu digo que ele é realmente, essa figura, é como se fosse um norte para nós, né? Como o homem, a mulher, todos nós cristãos. É realmente uma figura que dá um sentido, assim, um caminho para nós nesse ponto. E creio que é tão importante para nós, né, de repente, ver uma família, e vocês sabem muito bem, não houve milagres. Foi a família sem milagres, essa família de Nazaré, né? Praticamente a família mais comum, um modo de viver mais ordinário possível, né? E de repente para nós é a família, né? E é aquela que aponta até para a Trindade Santa como um verdadeiro sacramento dessa Trindade. Então eu acho que é tão importante, né? E o Padre Mauro dizia, eu não posso mais, e eu tenho feito isso, jamais separar Maria do seu marido, né? Eu não posso, eu tenho que ser o filho lá de Maria, mãe Aparecida, tem o José ao lado dela em qualquer momento. Ou seja, nós deveríamos contar com essa dimensão que Deus colocou, porque eu tenho por mim que é um verdadeiro sacramento da própria realidade divina de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está aí nessa Sagrada Família. Se eu separo, eu começo a prestar um tipo de veneração, entende, que pode ser até perigosa para a minha fé, arriscada, porque eu vou tirar da história. É uma história de salvação, uma história de amor, é uma história de revelação imensa, né? Padre Mauro, já estamos terminando o tempo, eu gostaria que você ainda fizesse algumas considerações sobre São José que não deu tempo de fazer. E tem tanta coisa que a gente podia partilhar. Pensa que São José é um exilado político. Sim. A gente esquece isso, a gente coloca José num viés muito devocional, e a gente esquece que a vida não é só devoção, a vida é conflito muitas vezes, a vida é superação, a vida é renúncia, como os colegas aí falaram também. Então pensa em José tendo que fugir para o Egito. Isso é dramático, gente. Pensa em José tendo que retornar para sua terra, recomeçar. Tudo por causa da decisão ou da perseguição de um homem ruim, Herodes, um homem mau. E por que essa maldade?
para destruir a verdade, destruir a salvação. Tem sempre alguma coisa, o mal está sempre procurando nos afastar da salvação. E o mal nunca dorme, o mal sempre se reinventa. A gente também precisa, inspirado nos nossos modelos, como José, a gente também precisa se reinventar sempre, para poder enfrentar o cotidiano e as dificuldades, os desafios. Vocês que são casados aí, que têm a sua esposa, os seus filhos, vocês têm que estar sempre se reinventando. Nós que somos religiosos, padolices, eu também presbíteros, a gente tem que estar sempre se reinventando, não negando aquilo que a gente crê, mas aprofundando, ampliando aquilo que a gente realmente acredita e pelo qual a gente dá a vida da gente. Estamos fazendo a nossa história e Deus está fazendo ela com a gente. Pode parecer que não, mas Ele está. Então vamos caminhar com confiança. Início de ano ainda, mês de março, mas tem tempo para a gente trabalhar. Vamos trabalhar, vamos acreditar, vamos progredir. Que nem José. Exatamente. Muito obrigado, Padre Mauro. Fica aí para nós nesse tempo tão bonito, não é mesmo? De Quaresma, nesse tempo tão bonito de campanha da fraternidade, que grita para nós, fraternidade e fome, que não haja ninguém com fome. E nesta festa de São José, que nunca deixou a família dele passar fome, jamais, né? A gente pede a intercessão dele pelo nosso povo, pela nossa gente, pelos nossos indígenas, por tudo aquilo que ainda são marcas de sofrimento, e sofrimento que não deveriam existir, mas acaba acontecendo porque a gente, que como Herodes, consegue criar o sofrimento na vida dos outros, né? Eu queria agradecer de todo o coração a você, meu querido Mateus. Obrigado pela sua presença, pela sua mensagem, pelo seu testemunho, viu? Obrigado. Muito obrigado. Também ao Éder, que bom que você está aí com a gente, Éder. Que gostoso de poder bater um papo, né? E mais uma vez, Padre Mauro, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua sabedoria, por tudo aquilo que você continua sendo muito querido por São José, viu? Obrigado, sempre disponível. Sempre disponível. E você, meu irmão, minha irmã, fique com a bênção de São José, de sua esposa Maria Santíssima, que abençoe seus filhos, sua família, sua casa e proteja você de todo mal. Até a semana que vem, se Deus quiser.